Olá a todos do canal, eu me chamo Rita, tenho 67 anos e esse é o relato que passou em Guaramiranga, no Ceará, no final da década de 70. Bem, este relato não se trata de predador ou alien, mas algo muito aterrorizante e real. Não é qualquer um que consegue ouvir esse relato e não ter pesadelos. Então, se você for desses, eu recomendo sair agora desse vídeo. Bem, na década de 70, em Guaramiranga, no Ceará, a cidade não passava de 3.000 habitantes. E apesar de ficar no Ceará, a cidade era fria, tem uma atmosfera pesada, com uma densa neblina e chuva. Praticamente todos os dias tem lindas serras, matas e belos rios. Mas o clima lá é muito tenso, uma atmosfera pesada e muitas coisas estranhas acontecem lá até os dias de hoje. Bem, em 1970, com apenas 14 anos, havia me casado com um homem de 45. E por mais que pareça absurdo naquela época, isso acontecia com frequência. Ainda mais interiores. Bom, eu nem preciso dizer que eu fui casada contra a minha própria vontade. E esse homem, que eu chamarei aqui José, pois eu não quero citar o verdadeiro nome do infeliz. Ele era o melhor marido do mundo na frente dos outros e também na igreja, mas em casa ele era um monstro que maltratava e fazia as coisas contra a minha própria vontade. Bem, trabalhava como costureira, mas trabalhava em casa. Eu aprendi esse ofício com a minha mãe e as pessoas levavam as roupas e eu arrumava. E assim eu consegui uma pequena renda para comprar comida para casa, pois o Zé, ele gastava todo o seu dinheiro nas noitadas e voltava alcoolizado para casa e descontava sua raiva em mim. Enfim, eu não consigo enfatizar esse sujeito. Certo dia, uma moça levou várias peças de roupas para que eu arrumasse. Ela não tinha dinheiro para pagar naquele momento, mas prometeu que assim que seu marido recebesse, ela acertaria comigo. O Zé ficou sabendo e sempre me perguntava quando essa moça pagaria, pois ele precisava do dinheiro. Bem, a moça tinha fama de ser caloteira, mas eu não sabia. Então o Zé, ele foi até a casa dela cobrar a conta à moça, que ele chegou lá bancando o valentão com ela, mas o marido dela logo chegou de surpresa e ele mudou da água para o vinho, virou um doce de pessoa. Então o marido da moça, ficando sabendo da dívida, ele disse que pagaria a dívida, mas nunca mais queria ver a cara do Zé. Então ele disse: "Tava vendo aquele burrinho ali? Leve, ele é seu. Vale mais do que minha esposa te deve. Pegue, vai calado. Se você dar um pio, olhar para trás, eu te mato." O Zé, ele bobeirou suas pernas e começou a tremer de medo. Foi lá, pegou o burrinho e foi embora sem olhar para trás e sem dar um pio, enquanto o marido da caloteira o encarava, segurando a peixeira. Ele veio vermelho de raiva, montado no burrinho, e quando chegou em casa, ele me agrediu e descontou toda a sua raiva em mim. Com socos e chutes, dizia que foi tudo culpa minha, por trabalhar afiado para aquela vigarista. Bem, lembrando, eu tinha apenas 14 anos, então eu fiquei ali na sala chorando baixinho, até que ouvi uma voz lá fora. Quando eu lembro dessa voz, até hoje me arrepio toda. Nós morávamos um pouco afastado da cidade e nossa rua era tudo de terra e só havia mata e não possuía iluminação. E só tínhamos um vizinho que era um casal de idosos que morava uns 500 metros dali. Eu, com muito medo, eu nem abri a porta. Eu fui até o quarto enquanto o Zé dormia,
na rede. Então disse que tinha lá fora o chamado. Ele se levantou, abriu a porta e não viu ninguém. Estava somente o burrinho no terreiro, perto do cercado. Então ele já entrou, furioso, achando que eu estava mentindo. Mas antes dele falar qualquer coisa, a voz dizia: "Ô Zé, vem cá." Eu gelei porque eu não sabia o que era nada desse mundo. Até porque a voz era rouca e parecia ser alguém velho. Ele foi até a cerca do arame, olhou para a rua de um canto a outro. A rua era iluminada apenas pela luz do luar. Porém, ele não viu ninguém, mas ouviu aquele relincho característico de burro. E eu presenciei o burro dando um coice no Zé e eu atirando com muita força no arame farpado, de modo que derrubou a cerca e ele ficou todo engarranchado. Eu dei um grito com o que eu vi e fiquei estática ali, parada. Então o burro caminhou na minha direção do Zé e começou a pisoteá-lo, enquanto relaxa, mas era um relincho que parecia mais uma gargalhada. Com muito medo eu me tranquei em casa e só me lembro que no dia seguinte algumas pessoas que passavam por ali também, bem cedo, eles viram o corpo do Zé e chamaram a polícia. A polícia me interrogou. Eu falei que eu não interferi no assunto, no Zé, e que apenas escutei alguém chamar em seguida. Escutei um barulho de briga, mas eu estava com tanto medo que eu me tranquei em casa e não saí lá fora. Mas além disso, eu não vi mais nada. O caso ficou por isso, mesmo eu queria acreditar que tudo foi minha imaginação, que o burro atacou o Zé simplesmente porque o animal é irracional. Mas comigo, o burro se mostrava, mas eu pretendia o vendê-lo na cidade. Que agora eu precisava de dinheiro, porque eu morava sozinha naquele barraco. Na manhã seguinte, eu fui até a cidade e um casal logo se interessou pelo burro. Eles disseram que o burrinho era ideal para transportar sacos de milhos da roça até a cidade. Eles me pagaram um bom dinheiro. Então eu comprei mantimentos e voltei para casa. Voltei toda feliz. No dia seguinte, eu acordo e vejo o burrinho no meu terreiro. Burro, ele é um animal inteligente. Então eu logo pensei que o danado havia fugido e voltado para casa, até porque ele estava com 2 cestos de milhos. Então eu deixei os cestos em casa e fui com o burrinho até a cidade a tentar encontrar o casal. Afinal, eu não sabia onde eles moravam. Chegando lá, eu perguntei na feira se alguém sabia do paradeiro daquele casal. E daí, as características. Então o senhor, que tinha uma barraca de queijo, ele disse algo que me arrepiou inteira. "Ô, minha filha, nem te conto. Aquele casal que comprou o burro de você, eles têm uma roça perto do meu sítio. Alguém entrou lá ontem à noite e mataram os dois, de forma brutal. Ninguém sabe o que foi. Não só encontraram pegadas de cascos no terreiro, mas provavelmente é desse burro. Aí, ele deve ter se assustado com a cena e fugido para sua casa. É melhor você ficar e cuidar do bichinho, que deve estar muito assustado." Após ouvir esse relato, eu voltei para casa. Estava arrepiado e muito pensativa, e eu ia pela estradinha, porque ele não aceitaria que ninguém montasse nele, pois sempre que alguém montasse, ele empatava. Bem, chegamos perto de um ponto da estrada e ele simplesmente empacou. Eu tentei puxá-lo, mas tinha nada nesse mundo que fazia o burro andar. Então logo mais na frente,
eu vi dois homens se aproximarem, e eu era muito inocente e pedi ajuda aos homens. Na verdade, eles já vieram na minha direção. Um deles falou para eu calar a boca, ou me mataria. O outro me puxou pelo braço, eu gritei e tentei me soltar, mas recebi um soco forte e fui puxada para dentro do matagal. Ali perto, eles começaram a rasgar minhas roupas e me desperem o lugar. Era um erro, e ninguém passava por ali, e muito menos naquele ponto do matagal. Mas antes deles fizerem alguma coisa, eu ouvi aquele relincho sinistro, e o burro veio numa velocidade e arrancou o braço de um deles. Com apenas uma mordida, foi tudo muito rápido. Eu me lembro de correr com as calças arreadas. Então o burro, ele falou algo para ele com a voz grossa de arrepiar todos os cabelos do corpo. Eu não me lembro o que o burro falou, mas me lembro de um forte vento que derrubou o homem e algo invisível arrastava o homem até o burro. O burro deu aquele relincho. Novamente, pegou o homem pelo pescoço com os dentes e ficou sacudindo ele até arrancar a sua cabeça. E depois, ele foi andando lentamente até o outro homem, que estava sem o braço. O homem gritava por Deus, mas ele morreu antes mesmo do burro até chegar a ele. E por incrível que pareça, eu me sentia segura, pois o meu medo era daqueles homens, pois se o burro quisesse fazer algo comigo, oportunidade foi o que não faltou. Então, como era o burro, disse: "Vamos embora, criança. A partir de hoje, você é minha propriedade e ninguém te fará o mal." No começo, eu tinha muito medo, mas o burro sempre dormia do lado de fora da casa. Ele ficava ali no terreiro, olhando a rua. Na verdade, ele nunca dormia, apenas deitava com as patas de frente cruzadas. E raramente ele falava comigo, mas quando falava, era muito breve e objetivo, e no máximo uma ou duas palavras. Às vezes ele dizia: "Vá" ou "fique" também. Às vezes ele desaparecia por alguns dias e depois retornava. Ele sempre trazia comida para mim, como frutas, sacos de arroz, fubá, milho, mandioca. Objetivamente, tudo era roubado. Não perguntava nada e só agradecia. Na cidade, as pessoas comentaram. Disse antes, eram achados mortos de forma misteriosa. E eu sabia que tinha algo a ver com o burro, mas também fingia estar surpresa e não saber de nada. Bem, enquanto eu fugia, não sabia de nada. O burro fingia acreditar. O burro, às vezes ele dizia: "Pegue a pá", e sem questionar. Eu fazia então. Ele dizia: "Vamos." E em um determinado ponto, geralmente, matas, e embaixo de uma árvore, ele marcava o lugar com a pata. E em seguida dizia: "Pega a pá." Minha surpresa, depois de algum tempo cavando, e sempre achava algo valioso, como botija com ouro ou até mesmo com objetos valiosos como os anéis de brincos, ouro com pedras preciosas, pulseiras de prata. Alguns meses depois, ele disse para segui-lo. Andamos bastante até chegar em um sítio muito bonito e aparentemente não havia ninguém na propriedade. Eu perguntei a ele quem era o dono daquele sítio e o burro disse: "Agora é seu." Bem, moramos por muito tempo naquele sítio. Em vez em outra, aparecia algum invasor, e eu, infeliz, não sobreviveria para contar a história. O burrinho só comia a carne, e o mais estranho, ele nunca dormia, e parecia me proteger de algo o tempo todo. E também, ele nunca entrava em casa, e era muito comum eu acordar de madrugada com os relinchos assustadores,
E o maior diálogo que ele teve comigo foi quando eu conheci um rapaz na cidade. Bem, o rapaz era interessado em mim, então eu disse que pensaria no assunto. E se eu retornasse no dia seguinte, eu namoraria com ele. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o burro. Perguntei se eu poderia namorar o rapaz. Então o burro disse que não. Eu decepcionada, porque se você trazer ele pra cá, eu teria que matá-lo. O meu medo daquele animal havia retornado. Eu me lembrei da primeira vez que ele disse que eu era sua propriedade e de fato era isso que estava acontecendo. Eu tive uma vida farta e nunca me faltou nada, mas eu sabia de alguma coisa, de alguma forma, tudo aquilo era ilícito. Então, aos 18 anos, eu finalmente tomei coragem e enquanto eu voltava da cidade com um burro, eu perguntei a ele, era geralmente eu sempre ia, eu voltava, cantando, pois era inútil falar com ele, pois ele sempre ignorava e vez ou outra ele falava breves palavras, quando achava conveniente, mas naquele fim de tarde eu perguntei quem ele era, e ele respondeu estar livre em Rita, e parou no meio do caminho. Bem, eu havia entendido o que ele queria, e com lágrimas nos olhos, eu falei, obrigada. Tentei abraçá-lo, mas ele disse, não faça isso. Então eu andei uns 20 passos. Quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Então estava triste, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Então, quase um ano depois, eu fui até a mulher, que o marido dele deu o burrinho, mas para o meu marido, como pagamento das dívidas, e perguntei à caloteira sobre a origem do animal. Ela custou se lembrar, até que se lembrou um pouco, e disse que o burrinho nem do seu marido era, que ele costumava ficar zanzando pela rua, e às vezes ficava no terreiro da casa dela, mas ninguém o domava. E por coincidência, naquele dia que o marido foi cobrá-la, o animal estava ali no terreiro. Então o meu marido dela falou para o Zé levá-lo, achando que o animal o atacaria e talvez o matasse, pois o bicho era muito bravo com todo mundo. Mas para a surpresa de todos, o burro era simplesmente tranquilo com o Zé. Bem, isso era tudo que ela sabia, mas não desisti de investigar e tempos depois eu encontrei um senhor que sabia de toda a história. Ele era um senhor bem idoso e ele me disse que o burro era um animal de sacrifício e ele foi comprado por uma família da religião judaica para ser sacrificado, pois a filha deles estava sendo atormentada por espíritos. Então, eles fizeram algo do tipo de rito para transferir o mal da menina para o burro e em seguida cortar a cabeça do animal com um machado. Mas assim que aquilo foi transferido para o burro, o animal conseguiu escapar para as matas. O pai da menina e mais 2 homens foram nas matas para caçar o animal, mas nunca retornaram. E depois, a família da menina, incluindo mesmo elas, foram mortos de forma misteriosa. E semanas depois, o burro apareceu no povoado, mas as pessoas tinham medo dele, pois acreditavam que o burro estava possuído por algo. Bem, eu mudei para Fortaleza pouco tempo depois. Eu me casei com um bom homem que tem 4 filhos e hoje eu resolvi trazer essa história para o canal Contos Sinistros. Acredito que até hoje, os dias de hoje, o burrinho deve estar perambulando por Guaramaringa. Boa noite.